Bom, nessa nossa formação, do nosso encontro de hoje, vocês já devem ter respondido a pergunta: o que vem à mente, o que vem à cabeça quando você ouve falar a palavra matemática? E aí nós, temos uma nuvem de palavras. E será que a nossa nuvem de palavras mostrou para a gente o que essa reportagem do Correio Brasiliense nos traz de informação? Eu coloquei a reportagem na íntegra, do jeito que estava lá, não fiz nenhuma edição, a única coisa que eu fiz foi dividir as telas em partes para que a gente acompanhasse. Então aqui o meu papel será ler a reportagem para que a gente discuta um pouco e passe para a próxima etapa, beleza? Então, olha lá o tema. Medo de matemática tem origem cultural e traz consequências negativas. Então vamos ver aqui, ó. Coração acelerado, dor de cabeça, respiração ofegante e vontade de chorar. Essas são reações descritas por algumas pessoas diante de questões que envolvem matemática. Esse comportamento pode ser chamado de matafobia, fobia em matemática. De acordo com a psicopedagoga Estela Rodrigues, o trauma com a disciplina envolve questões psicológicas, fisiológicas e pode ser passado de pai para filho. Olha que coisa interessante. Mas como diferenciar fobia de inaptidão? Onde essa barreira se inicia? O Correio conversou com especialistas para tentar ver mais de perto as 7 cabeças desse bicho chamado matemática e buscar as possíveis soluções. A origem. O último resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, avaliou a capacidade de 85 mil estudantes de 15 anos do mundo inteiro para resolver problemas de matemática aplicado ao cotidiano. O Brasil ficou quase na última posição, ocupando a 38º lugar, em um total de 44 países pesquisados. De acordo com o matemático Leonardo dos Reis, o mau resultado pode estar relacionado à ansiedade matemática adquirida culturalmente no início da vida escolar. Crescemos com a ideia de que a disciplina é difícil e a repassamos, criando assim um círculo vicioso. A cultura em torno da complexidade da matemática é visto de forma natural. Conta. Dono de um cursinho especializado em reciclagem matemática, o professor e matemático Rogério Lacerda acredita que há 3 pontos chaves para onde o problema começa. O primeiro seria no 3º ano do ensino fundamental, quando a criança tem contato com a tabuada. Filho, decora a tabuada, que quando eu chegar em casa eu vou tomar. O professor cita a famosa frase como exemplo e afirma que ela causa pânico, porque o aluno tem que memorizar um monte de números sem entender a razão daquilo. O segundo momento é quando surge a fração. Um número em cima do outro causa estranheza e abala toda uma estrutura que já estava sendo formada até ali, explica ele. E o terceiro é quando finalmente surge o x. De acordo com o Rogério, começamos a calcular as variáveis de uma equação, costuma ser negativamente marcante. Sócio de Lacerda e também professor Elson Rodrigues acredita que o problema do ensino de matemática no Brasil começa na base. Quem introduz a disciplina são pedagogos e não matemáticos. A professora das séries iniciais, na maioria das vezes, já tem um histórico de dificuldade e aversão à disciplina, o que complica a disseminação do conhecimento, ressalta. A professora de matemática e especialista em necessidades educacionais Adriana de Souza Silva dá aulas para estudantes com idades entre 11 e 16 anos no Centro Educacional 7 de Ceilândia. Ela identifica a aversão à disciplina em cerca de 80% de seus alunos e atribui o fato à falta de um planejamento mais adequado de ensino.
As escolas públicas não fornecem uma estrutura adequada e mínima para que o professor torne o ensino da matemática mais prazeroso e divertido. Os alunos acabam perdendo o interesse na matéria, lamenta. A vilã. Para Elson, a matemática é tida como vilã, porque é a disciplina onde mais se percebe que os conteúdos são pré-requisitos um para o outro. Funciona como um jogo de videogame, onde é preciso passar de fases iniciais para seguir adiante. O conteúdo cumulativo da disciplina requer paciência do professor, que muitas vezes tem que correr para conseguir cumprir o planejamento escolar, e honestidade do aluno em reconhecer que não aprendeu o conteúdo declarado. O estudante Maicon Silva sofreu na pele a realidade da falta de base. Com lacunas na aprendizagem matemática, ele teve que recorrer ao supletivo para terminar o ensino médio. Reconheceu que precisava de ajuda quando resolveu prestar vestibular para a medicina. Percebi que não sabia coisas básicas e que seria impossível prosseguir sem apoio. Precisava ser alfabetizado novamente na disciplina, conta. Michael procurou ajuda em um cursinho especializado neste resgate de conteúdo. O físico Leonardo Bicudo também relata ter sofrido de matafobia até o ensino médio. Foram anos de dificuldade e pânico a cada prova. Na base da memorização de fórmulas, foi conseguindo levar adiante. No primeiro ano, ele se apaixonou por física, mas para seguir carreira na disciplina, a matemática era fundamental. Foi então que decidiu resgatar conteúdo e tentar compreender o que tinha por detrás de cada fórmula. A matemática é uma linguagem que precisa ser traduzida. Foi difícil superar a minha dificuldade, mas depois que entendi, me apaixonei. E cogitei até me tornar matemático, lembra ele. De pai para filho. Estela Rodrigues, deixa eu, deixa eu tirar eu aqui de cima do texto. Estela Rodrigues alerta para o perigo de os pais passarem de forma inconsciente a matafobia para os seus filhos. Do ponto de vista genético, o sujeito apresenta uma maior disposição biológica para o aparecimento do quadro, mas em um ambiente onde impera a ideia da matemática como um vilão, sempre carregada de um estigma aversivo, isso contribuirá para uma relação inadequada com essa disciplina, esclarece a terapeuta. Recuperar conteúdos básicos e prestar atenção no próprio comportamento são soluções para lidar com o problema. Foi o que fez a ortodontista Silva Aurora, que resolveu aprender matemática de uma vez por todas. Matriculada em um curso de apoio, ela estuda sem pretensão de alcançar um objetivo específico, apenas para superar o trauma que a matéria deixou. Eu me contextualizei, me localizei na disciplina. Quando você entende a matemática, ela deixa de ser um bicho de sete cabeças e passa a ser prazeroso. Não sinto mais medo de aprender, comemora. É isso a reportagem. Vamos dar prosseguimento aí à nossa discussão, falando um pouco sobre essa reportagem antes da gente ir para a nossa próxima etapa. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Aquele abraço.